Boa noite, alô, acadêmicos e acadêmicas do FutClass, muito boa noite. Estamos aqui nessa sexta-feira, última sexta-feira do mês de julho. Vamos lá, hoje nós vamos bater um papo super especial com o nosso amigo, professor Anderson Valinhas. Vamos lá, ele já está solicitando a conexão. Em breve estaremos com o nosso professor Anderson Valinhas. Muito boa noite, professor. Boa noite, doutor. Antes de mais nada, quero te agradecer a sua disponibilidade, tá? É um prazer muito grande para nós recebê-lo aqui. Você que é uma pessoa, né, muito estudiosa, nós temos acompanhado aí também o seu desenvolvimento e tem participado conosco, né? Desde o início aí do projeto, acompanhado o FutClass no seu desenvolvimento. Então, te agradeço muito pela sua disponibilidade e muito obrigado mais uma vez. Boa noite. Boa noite, doutor Guilherme. É um prazer mesmo estar participando desse momento aqui com o FutClass e com todos que estão, né, nesse momento entrando aí. Obrigado, né, na pessoa também do Dr. Davidson Malaco, né, do Caio Caldeira, né, essa equipe aí que tem feito muito bem ao futebol, né, através de vários seminários, né, de congressos, onde o conhecimento tem sido disseminado e mais do que isso, né, onde o futebol ele tem sido tratado com seriedade. Então, antes de mais nada também, parabenizar vocês por todo o trabalho que vem fazendo, e para mim é um prazer hoje estar aqui participando desse momento nosso. Muito obrigado pelas palavras. Bom, professor, dando início aqui, né, ao nosso bate-papo, antes de mais nada, apesar de dispensar apresentações, eu acho que é interessante comentarmos um pouco sobre a sua trajetória, né? A gente tem o cuidado de depois subir todas essas nossas lives, né, para o nosso canal do YouTube, com uma edição, e nós utilizamos muito do que está sendo compartilhado aqui com os nossos acadêmicos, enfim, nas nossas plataformas aí das redes sociais, na internet e no YouTube também. Inclusive, quero agradecer a todos, nós alcançamos os 1.000 inscritos no nosso canal do YouTube, isso é muito importante realmente. Caso vocês tenham gostado e achado interessante o nosso conteúdo, por favor, divulgue, porque a nossa missão realmente é compartilhar o nosso conhecimento. Muito bem. Então, professor, eu gostaria que o senhor comentasse para a gente sobre a sua trajetória realmente profissional, tanto como um atleta profissional, depois como treinador, né, toda a sua parte também, dedicação no desenvolvimento pessoal, da sua formação. Por favor, vamos entender um pouco mais desse professor muito estudioso, o que é o professor Anderson Valinhas. Por favor. Tá, eu falar um pouco da minha história, né, entender um pouquinho, né, como eu vim parar, né, como treinador. Eu acho que é importante isso, a gente entender isso, né. Eu sou um ex-atleta de futebol, né, iniciei a minha carreira muito novo no Atlético Mineiro, lá em 1984, né, eu estava por volta de 9 anos de idade. Iniciei ali nas categorias de base, fiz aquele processo que grande maioria, né, conhece, que são as peneiras, né. Então participei de peneira, fui em 3 peneiras para ser aprovado. E como todo jovem, né, e acredito que hoje, né, vão ter muitos aqui participando, eu tinha um sonho muito grande de ser jogador. Na verdade, o início, né, doutor Guilherme, era um início onde eu era o prazer de jogar futebol somente, né? Então, assim, viver ali com a bola. Então, esse era o meu prazer, né? À medida que o tempo vai passando, né, você vai ganhando uma idade maior e você vai vendo que as coisas vão acontecendo. Então, eu passei em todos os momentos ali na base, né? Eu entrei na escolinha, na época era Dente Leite que falava. E aí, passei no sub-14, sub-15, porque naquela época era o 15, era o 14 e o 15 juntos, sub-17. Então foram 10 anos na base do Atlético, né, do Atlético Mineiro. E tive o meu sonho, o meu grande sonho realizado, que é jogar profissionalmente pelo clube, né? Eu subi no ano de 93,
mas eu falo que o ano que me despontou mesmo pro futebol foi em 94, quando assim o Levi estava no Atlético, né? Levi Coupe, foi quem me colocou para jogar e tive o prazer de jogar até 98 no Atlético. Então foram 15 anos, né, de atleta dentro do Clube Atlético Mineiro. E depois fui ganhar o mundo, como todos os atletas. A gente sabe que ciclos eles se encerram, né? E em 98 se encerrou meu ciclo ali dentro do clube. Até então eu nunca tinha saído para clube nenhum. E tive a oportunidade de rodar, ir para Portugal, né? Vitória de Guimarães. Joguei no Curitiba, no Paysandu, no Mojimirim. E aí comecei essa rodar, tive na Coreia, no Songnan. E comecei a jogar também em clubes menores, né? A idade vai chegando, então as propostas elas acabam. Nessa época, né, onde chegou a idade ali entre 30 e 32 anos, hoje já é um pouco mais diferente, né? O jogador consegue ter uma longevidade maior. Maior. E na minha época, essa idade era difícil competir, porque estava começando a entrar essa parte mais capitalista do futebol, porque o passe já tinha sido extinto, então os clubes eles buscavam muito com venda de jogador, então buscavam jogadores mais novos, né? E aí joguei na Napolina, tive no 15 de Campo Bom, onde fui uma equipe que quase ninguém conhece, né? Mas foi 2 vezes vice-campeão gaúcho. E encerrei a minha carreira no ano de 2008 no Democrata de Sete Lagoas. Então foram aí de 84 a 2008, né, como atleta. E logo quando parei, né, eu já estava no processo, os 3 últimos anos, eu já estava no processo de pensar o que eu faria após o futebol e fui me preparando para isso, né. Eu acho que isso é importante também. Salientar aqui, porque eu fui estudando, eu prestava muita atenção nos treinadores, fazia muitas anotações, e quando eu parei, eu falei, não, é isso que eu quero, e aí eu fui correr atrás dos estudos. Eu achava que o meu empirismo, né, aquilo que eu vivenciei como atleta, só aquilo não me embasava para ser aquilo que eu pretendo ser, né? Que é um grande treinador. Então eu fui buscar o estudo, né? Fiz a faculdade de educação física, e isso em conjunto, né? Porque nesse período eu fui contratado pelo Atlético, eu fui para Porto Alegre, só para você entender um pouquinho. Quando eu parei de jogar, a minha esposa ela é funcionária pública e foi transferida, né, para Porto Alegre. E como eu tinha parado, fomos todos nós, a família, e lá eu iniciei a carreira, por ter jogado lá no Sul, eu iniciei lá no São José de Porto Alegre, no Sub-20 do São José de Porto Alegre. Foram 6 meses, e depois desses 6 meses o Atlético me fez o convite para adentrar a base do Atlético como observador técnico e auxiliar do Sub-15, né? E aí, como eu voltei para minha cidade, onde estava a minha família, a minha residência, falei, bom, agora vai ser uma junção perfeita. Vou estudar, né, e comecei a faculdade. Não foi fácil, doutor, não foi fácil. Você trabalhar, né, eu saía de casa às 7 horas da manhã e voltava às 11h30 da noite, né? Então, assim, trabalho, família, minha família, assim, ela foi sempre uma grande parceira minha nisso, né? A minha esposa e meus filhos agora, porque não é fácil, né, você trabalhar, estudar e cuidar da família, né? Então, durante a semana, várias vezes eu fiquei 3 dias sem ver meu filho, principalmente o caçula, porque dormia mais cedo. Mas um professor, no primeiro dia de aula, eu acho que é importante também dizer isso, no primeiro dia de aula ele falou uma coisa muito, muito interessante, doutor. Ele falou assim, a sala estava muito cheia na faculdade, minha turma tinha 70 alunos, e ele falou assim, olha, isso aqui eu estou acostumado, né? O segundo período já cai para 35, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, né? Não desistam não. Os 4 anos eles vão passar do mesmo jeito. Vocês, aqui ou lá fora, os 4 anos vão passar do mesmo jeito. E eu gosto muito de anotar, e anotei essa frase no meu caderno. E todas as vezes que eu saía do CT cansado, de um dia cansativo de trabalho, né, a gente trabalha no sol,
o dia inteiro. Eu me formei na Universo. E eu moro no bairro Liberdade, né, próximo aqui ao Jaraguá. Então eu sempre passava perto do cruzamento da minha casa. E várias vezes eu quis dar aquela seta para entrar. Eu lembrava muito. Eu falava, hoje não dá, hoje eu vou matar a aula. Mas eu sempre lembrava dessa frase do professor Guiba, né? Professor de Educação e Lazer. E aí eu falava, não, eu vou, né? E a felicidade maior foi quando passaram os 4 anos, no dia da minha formatura, eu lembrei muito dessa frase e falei, poxa, realmente passou. Eu poderia, nesse momento, estar em casa lamentando, né? Eu podia estar agora formando, e graças a Deus eu me formei. Isso me alegra muito, porque era o que eu queria, né, como profissional. E aí, dentro disso, eu nunca mais parei de estudar. Eu acho que esse conhecimento ele tem que ser contínuo, sabe? Essa busca pelo conhecimento tem que ser contínuo. E eu eu vi que o senhor também é formado em gestão técnica de futebol pela Universidade de Futebol. Eu sou da 4ª turma, né? Então eu formei na 4ª turma. Sou pós-graduando em liderança de pessoas, gestão de pessoas, liderança de equipes. Sou licença AB, licença A da CBF. Tem vários cursos, Coach dos Coaches, que é um curso dado pela FIFA. Então eu fiz. Terminei agora a introdução da licença americana, porque eu quero romper. Eu não quero, hoje eu não me limito somente para buscar trabalhar no Brasil. Eu faço fiz 3 anos e meio de inglês, agora estou fazendo francês, né? Falo espanhol porque eu tenho a cidadania espanhola. Meu pai é o meu avô, né? O pai da minha mãe é espanhol, então a gente através dele consegui a minha cidadania. Então assim, o estudo ele tem feito parte da minha vida desde quando, e isso deve-se muito também aos meus pais, né? Apesar de pouco estudo dos dois, eles sempre colocaram pra gente, né? E pra mim principalmente, olha, a condição para você estar no futebol, você tem que estar estudando. E eu com 17 anos me formei, né? Sou do Colégio Batista Mineiro, me formei no Colégio Batista Mineiro, bolsista, né? Porque na época não tinha condição de forma nenhuma de pagar. É um pouco da minha história, né? E aí eu comecei ali na base do Atlético, como observador técnico, auxiliar do Sub-15, e ali fui crescendo dentro do clube, né? À medida que as oportunidades foram surgindo, eu fui me capacitando para elas, e aí ali eu iniciei como treinador do Sub-13, fui treinador do Sub-14, treinador do Sub-15 e treinador do Sub-20, né? 2018 e 2019, né? E agora, no mês de abril, né, mais precisamente há 3 meses atrás, eu deixei o clube, né? Fui demitido nessa pandemia. Mas muito grato ao clube, né, por esses 10 anos aí. Eu tenho certeza que nesses 10 anos o conhecimento, o aprendizado contribuíram muito para o meu currículo, né, e de alguma forma também eu sei que contribuí para a formação de vários atletas, né, não só formação técnica, mas formação humana, né, porque muitos a gente sabe que estão ali, não são todos que vão chegar, não são todos que vão ser jogador, e aí, acabou a carreira, o que vão ser, né? Então eu tinha essa preocupação muito grande. E casa muito, né, doutor Guilherme, com a frase, com o slogan do FutClass, né? Que é transformando o futebol, né, pela educação e transformando a educação pelo futebol, né? Eu acho que tem tudo a ver, é um elo mesmo muito forte, que aqueles que trabalham com base, se eles entendessem isso, eu acho que a gente teria, né, não só atletas melhores, mas cidadãos melhores, né? Perfeitamente. Olha, só com essa introdução sua, professor, realmente nós nos sentimos muito inspirados, né, nessas histórias. Eu acho que vários temas, né, que o senhor colocou nessa sua abertura, né, nessa apresentação pessoal, elas por si só dariam, né, inúmeras lives, né? Ou seja, é um desafio inicial nos testes para entrar nesse mundo do futebol, né, um tão sonhado mundo do futebol. É complexo, dificílimo, né? É um mercado realmente, as pessoas comentam, é um mercado fechado, sem dúvida nenhuma, né? Existe oportunidade sim, mas também, professor, nada é de graça, né?
Então, eu estava Exato. ouvindo aqui atentamente as suas colocações, né, os seus desafios, as suas vitórias pessoais, né? Ou seja, numa sexta-feira, eu vou para a aula, eu vou para casa, né, passando em frente, Várias né? Eu vou vezes. estudar, eu vou me desenvolver. Depois da trajetória profissional, né, o senhor poderia também tomar uma outra decisão, mas não, também Exato. encarou um desafio que é muito grande, né? O desafio de ser Isso. treinador de futebol no Brasil realmente é uma situação muito complexa. Então, e além disso, o desenvolvimento, pós-graduação, liderança, enfim. Então, realmente é uma história, uma trajetória que ficamos muito felizes, né? E tem tudo a ver realmente com a Academia do Futebol. E pode ter certeza, escutar do senhor o nosso slogan aí, certamente em breve estará aí estampado nas nossas redes sociais. É uma grande honra. Dentro dessa Legal. sua trajetória, e o senhor comentou com relação ao curso de gestão, né, e liderança, eu queria pegar um gancho aí nessa situação que é a seguinte. O treinador, ele acaba fazendo um papel muito importante, né? Muitas vezes até dos pais, né? Enfim, da família como um todo, né? Então, você, certamente com essa formação, teve um alicerce, está totalmente credenciado a exercer, não só as licenças também da CBF, né, que são as obrigatórias, mas eu gostaria de ouvir do senhor o seguinte, quais são as principais características, na sua visão, que um treinador ele precisa ter? Tanto na parte de liderança, tanto na parte psicológica. Nós sabemos que estamos tratando de sonhos, né? Falamos inicialmente com relação à dificuldade de se tornar um atleta profissional de futebol. Hoje existe uma pesquisa, que o senhor sabe muito bem, que a cada 3.000 atletas, um provavelmente vai passar no teste, né? Na chamada peneira. E aí, mais uma É. vez, também eu ratifico, né, a sua atitude. Muitas das vezes o profissional, o atleta, né, o propenso atleta, ele faz 1, 2, 3 testes, 4, isso não é para mim, não é assim. Então é Já muito desiste, né? interessante, exatamente, então é muito É. interessante ouvir do senhor que fez 1, que fez 2, que foi lá, que não foi fácil, a vida não é assim, né? Então realmente tem que se esforçar para conseguir, principalmente num setor, né, no mercado altamente competitivo, como é o futebol. Enfim, então eu gostaria de ouvir do senhor quais são as principais características, né, que um treinador de futebol moderno deve ter, principalmente com relação à liderança e essa parte de gestão e essa questão também de suporte psicológico para os atletas. Então, pessoal, eu tive muito bons treinadores na base, sabe? E muitos deles são modelos para mim, né, do que eu sou hoje como treinador. E assim também tive treinadores bons no profissional, como também tive ruins. Eu acho que todos eles me ensinaram de alguma forma, sabe? Eu gosto muito de aprender, então, assim, eu sempre vejo o copo como ele meio cheio, né? Nunca como meio vazio. Então, e tem alguns treinadores hoje que me inspiram em modelos de liderança, né? Lógico que eu tenho a minha, mas a gente Uhum. vai, de alguma forma, conhecendo estilos de liderança de um e de outro, e isso vai formando a sua, né? Perfeito. Eu acredito que, assim, como a gente forma atletas, né, os profissionais que estão trabalhando na base hoje, eles também são formados, né? Eu fui formado nesses 10 anos de clube. É mais do que 2 faculdades, né? Então, Uhum. foi um processo de formação onde eu, né, fui experimentando alguns estilos, né? Errei em alguns, fracassei em outros, mas o bom é que você vai corrigindo, né? Então eu fui dentro desse processo corrigindo e hoje, assim, eu dentro do modelo de liderança, que eu acho que é o meu modelo, né? Quem eu sou como treinador no estilo de liderança, eu sou um treinador que preza muito pela disciplina, sabe? Eu acho que também eu sou um cara organizado, então eu acho que o controle ele é importante, você ter controle de tudo, né? De treino, né? Das situações de treino, controle do grupo. É por isso que eu estou fazendo aí o curso de gestão, porque eu acho importante essa questão hoje da gestão. Você tem uma geração aí muito diferente da minha, né? Então eu acho importante isso. Trabalho em equipe, eu sou um treinador que, assim, trabalho muito junto com a minha equipe, né? Um dos princípios da minha liderança é servidora. Eu acho que Uhum. eu não, Característica importantíssima.
mesmo eu sendo o treinador principal ali da comissão, eu não centralizo tudo em mim, então eu busco muito orientações, né, conhecimentos diferentes do meu, que possam agregar, né, então isso é importante. E eu acho que eu sou muito motivador, sabe? Eu motivo meus atletas, eu acho que é uma característica minha. Tenho recebido bons feedbacks disso, né? Já visto essa saída minha do Atlético, eu fiquei sensibilizado, doutor, com o número de mensagens que eu recebi de atletas meus, sabe? Foram muitas mesmo, eu não O consigo enumerar, reconhecimento de um trabalho, né? agradecendo, né? Muitos não jogaram comigo e ainda assim agradecendo, né? É Por eu difícil ter, de isso. alguma forma, é difícil. Eu não falo isso para me vangloriar, não. Eu estou falando Sim, porque não, eu acho claro. É importante importante, eu acho colocar que isso. é o reconhecimento de um trabalho que você plantou, não é? Exatamente. Isso. E quem trabalha com base sabe que isso é importante, né? Peraí, é um feedback importante. Eu errei muito, mas eu acertei mais do que errei. Então esses são são os meus estilos de liderança, né? É lógico que tem outros que sobressaem mais, né? Igual esse, eu acho que são os que sobressaem Uhum. mais. Em alguns momentos a gente usa outros estilos, né? Mas eu acho que esses são os principais. Não sei se te Perfeito, respondi. perfeito, perfeitamente. Eu quero só registrar a participação aqui de algumas pessoas que estão nos acompanhando aí. Agradeço ao Gil Paiva, Elicinha, ao Caio Caldeira, está aí participando, o idealizador, você já mandou um abraço para ele. A Isso, Marcela grande Francis está aí abraço. conosco. O Marcone Costa também está te mandando um grande abraço, é um grande Grande admirador seu. Marconi, Fala muito, é, manda abraço. A Nájila, Bernardo, a Cristina, Bernardo está aí também, o Nacife está aí firme, também isso, acompanhando. É uma pessoa também isso. que eu tenho como referência, então é aquela história, né? Assim como o senhor teve lá atrás um professor que falou algumas palavras que marcaram até hoje, pode ter certeza também que o senhor está marcando muito várias pessoas com as palavras que estão sendo ditas hoje. Então, a importância do Obrigado, seu papel, fico mais uma feliz. vez. Muito bem, o Pio 7, a O Ralf, Tatiana, o o Ralf está Ralf aí aí, também nos acompanhando. isso, ex-atleta meu, né, foi meu atleta no Sub-20, jogou no profissional do Atlético e agora estava no Coimbra. Então, um grande abraço aí também. Um grande abraço e a Flaviane Valinhas. Será que você Ah, conhece? minha afilhada. Essa, Pelo essa é muito sobrenome. querida. Essa é muito querida. Ela é também educadora física e também muito dotada da busca pelo conhecimento. Eu sou muito admirador dela também. Perfeito. Flaviane, muito obrigado pela sua participação e a todos que estão aí. Caso eu tenha esquecido o nome de alguém, me desculpe. Eu Mas, também. enfim, dando sequência aqui a essa questão educacional, já é altamente perceptível a sua vocação também para isso. A gente sabe que no futebol é exigido também essa inteligência, né, do atleta. Isso. E, inclusive, no livro do Guardiola também, a gente até percebe, né, ele comentando em algumas partes, e você também, eu sei que é um leitor assíduo aí, ele Certo. comentando, né, que prefere trabalhar com jogadores que têm inteligência de jogo, enfim, que facilita, né, na pressão, no momento ali de passar uma tática, etc. Sabemos também que o atleta hoje, né, um atleta profissional, ele em média toma 1.300 decisões, né, numa partida de futebol. Exatamente. Então, quer dizer, é um volume de informações, de decisões que precisam ser tomadas, muito relevantes, né, dentro do futebol. Aquela velha história, né, o futebol ele não é jogado com os pés, ele muitas vezes com a cabeça. Então, dentro desse contexto, professor, eu queria ouvir de você a sua visão com relação à educação, né, do atleta, a importância do desenvolvimento do atleta, que muitas das vezes, até por uma questão mesmo social, né, a qual nós estamos inseridos, existe uma dificuldade, a gente sabe disso, mas a importância, né, dessa educação, desse desenvolvimento para os atletas de futebol. É de fundamental importância, eu acho. Dentro desse processo, eu trabalhei um bom tempo nas iniciais, né? Algo em torno de 4 anos nas categorias iniciais, sendo um ano no 13 e 3 no 14, né? E o interessante é que eu sempre busquei trabalhar em parceria com os pais, sabe? Porque o tempo, doutor Guilherme, que a gente demanda ali com os atletas, ele é muito curto, muito diminuto mesmo.
do dia de 24 horas, a gente fica com os atletas algo em torno de 2 horas e meia, né? E dentro dessas 2 horas e meia, você tem que colocar conteúdos técnicos, né? Dentro do treinamento, né? Tem a parte física. Então, o que sobra realmente para você passar algo, né? Que acrescente na vida deles é muito pouco. Então, eu usava muito esse tempo no início do treino, né? Eu sempre gastava ali 10 minutos para falar um pouco sobre a vida, sobre preparação deles para a vida, né, antes de começar o treino. Então a gente sempre tinha um momento assim, eles sabiam disso e o interessante é que eles gostavam disso, né? Eu fazia de uma forma que tornava prazeroso para eles, não uma coisa chata, uma coisa imposta. Então eu fazia muito isso com eles, né? E eu trabalhava muito em parceria com os pais, né? A gente tinha ali também a parte da assistência social, né? E a parte da psicologia. Então a gente, eu sempre, como eu disse, eu sempre gostei de trabalhar muito em equipe, né? Então a gente fazia dessa forma e eu cobrava deles, né? Principalmente eu fiz esse papel em concordância com os pais, então eles tinham que me mostrar, né, como é que estava o desenvolvimento deles na escola e eu já tirei jogador de jogo por causa de escola, né? E era jogador importante equipe, mas eu quis trazer que a educação, o estudo, ele nunca vai ser rival do futebol. Né? Eu acho que isso é importante a gente passar para quem está hoje dentro do processo de base, para os atletas que muito estão bom ali. essa posição. Eles são, ao contrário disso, eles têm que andar em conjunto. Justamente por isso, né? O Guardiola fala e eu corroboro com o que ele fala. Os atletas que são melhores educados, né, que têm mais conhecimento, que têm mais conteúdo, as tomadas de decisões deles dentro de campo é notoriamente melhor do que aquele que não busca isso, né? Então, à medida que você vai estudando, você vai ter novos conhecimentos, né? Por isso que eu, como treinador, eu não busco especificamente estudar só sobre o futebol. Eu busco melhorar as minhas outras competências, porque eu tenho certeza que eu melhorando isso, eu vou ser um treinador melhor, entendeu? Eu conhecendo Multidisciplinar, né? Um conhecimento... Exatamente. Porque existem conhecimentos distintos, diferentes, né? E a gente sabe disso. Então, assim, eu acho fundamental, eu sempre influenciei muito, né? Vendo o Neto aí, ó, falando aí, ó, o Neto é um deles, que eu pegava muito no pé, tá lá no Profissional do Atlético hoje, eu pegava muito no pé dele com relação a isso, a estudo, né? Porque eu acho importante eles entenderem, né, que o processo ele tem que andar conjuntamente. E o clube, né, ele também tinha essa parceria, então é legal, deu certo. Eu tive o prazer de iniciar com uma categoria no 13, que são os 2000, nascidos no ano de 2000. Né? Então eu fui treinador deles, Alejandro, Bruninho, Hélio Júnior, Matheus Stockel. Então, uma geração 2000, que depois eu tive a oportunidade, eu fui treinador deles no 13, no 14 e fui treinador deles no 20, né? E interessante ver esse processo deles, né? Na parte da educação e eles ao final, né? Ali no 20, quando eles se formam, né? Muitos mandando foto com o Canudo, se formando, tirando o segundo grau, né? E a grande maioria deles falando, não, professor, não vou parar aqui não, eu vou continuar estudando e tudo. Então isso é muito bom, né? Então eu acredito que hoje, assim, é uma parte fundamental. A base, ela tem muito buscado isso, na grande maioria dos clubes você vai ver esse incentivo pela parte educacional, até porque os profissionais, né, que trabalham hoje nos clubes, eles também estão mais preparados, né? Na minha época era uma época totalmente diferente, né? Era outro mundo, né? Não tem como falar que hoje é melhor do que antes, não, são mundos diferentes, né? Naquela época eram conhecimentos diferentes. Né? Exatamente, o mundo mudou de uma tal forma, de uma velocidade muito grande, e eu como sendo, né, nascido naquela época, eu tenho que acompanhar esse desenvolvimento, né? E eu mostro isso para os atletas também. Então, doutor, eu acho fundamental a parte educacional andar conjuntamente com a parte esportiva. Eu não consigo desassociar as duas, não. Ótima colocação, professor. E temos atletas aí, tem o Igor, né? Temos o Neto, um abraço a todos, o Franco e Branco, o Paulo Ladeia também entrou, né? Que
é da captação Isso. lá do América, a Legal. Giovana, o Santiago, o AT5, Thiago Loures, muito obrigado pela Esse participação. AT5, Bom, AT5 é o Ataliba, ex-jogador do Atlético, jogou, nós sim, somos, perfeito. jo- Tudo bem, Ataliba? jogamos, Obrigado aí pela participação. jogamos junto no Curitiba, um grande amigo meu, né? Tivemos uma live muito legal, muito especial, falando um pouco do racismo dentro do Sim, futebol. interessante. Uhum. Interessante, muito legal. Bacana. Obrigado Nós aí a fizemos todos. uma live também interessante, está lá no nosso canal do YouTube, mas muito interessante. Muito obrigado pela audiência. Muito bem. Dentro dessa linha ainda, professor, o desafio fica ainda maior, né? Então, existe a educação, existe o clube, existem as metas, né? A gente sabe que cada um tem as suas, o clube também possui, o treinador também tem, os atletas também têm o seu objetivo. Como que o professor, né, o treinador, ele consegue, né, viver com a pressão de trazer resultado, né, ganhar títulos para o clube, informação, e ao mesmo tempo formar os atletas? Então, ou seja, acaba sendo uma situação um pouco antagônica, né, que você precisa formar os atletas, Isso. que esse é o momento adequado, e por outro lado, você também precisa trazer o resultado, né, o clube tem as metas, enfim, campeonatos, títulos, etc. Qual que é essa, como é que o senhor leva essa difícil missão? Difícil missão mesmo, mas eu vejo que eu posso falar porque eu trabalhei 10 anos dentro do clube, né? Uhum. Do Atlético. Então, durante 8 anos desses 10, foi muito tranquilo com relação a isso. Né? E eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Né? Na gestão do André Figueiredo, né, que muito criticado, mas ele teve muitos acertos dentro da base, muitíssimos acertos, Uhum. né, mais Sim. do que erros, eu acho. Ele se preocupava muito com a questão da formação, sabe? Eu, eu falei aqui que eu fui treinador do 14 durante 3 anos, né? E eu tive uma Uhum. geração, que é essa geração do Neto que tá aí, ele tá na live, ele pode me ajudar, e se eu estiver mentindo, ele pode até dizer aí. Essa geração, no 14, ela. Porque lógico, a América também tem um processo de formação muito grande, mas o grande parâmetro para Atlético ou para Cruzeiro é um ou outro. Né? Então, no Sub-14, nós perdemos todas as competições para o Cruzeiro. Chegamos em todas as finais e perdemos todas. Né? E essa geração era tida como uma geração, a geração 2002 é uma geração perdida. Só que eu tive a oportunidade de treiná-los no outro ano, no 15. Uhum. Eles subiram e eu subi também, perdendo. Então aí já tira a máxima de que o treinador tem que ganhar para ele subir. Eu Uhum. perdi todos do Lucas Batista, excelente profissional, que hoje até é o treinador Sim. do Sub-17 do Atlético. A gente fazia embates muito legais. E eu lembro que num jogo que eu perdi na Toca, foi 4-3 esse jogo, nós fazíamos jogos muito assim, de muitos gols, porque as nossas equipes elas jogam muito jogo que eu acho bonito do futebol, sabe? É aquela coisa Uhum. de tentar ganhar o jogo, né? Não tentar não perder o jogo. Há uma diferença muito grande disso. Então a gente fazia jogos muito legais. E aí eu estava chateado porque nós tínhamos feito um bom jogo, muito bom jogo, mas perdemos o jogo. Né? Perdemos o jogo de 4-3. E o telefone tocou, era o André, ele sempre me ligava. E aí ele, pô, professor, por que você está com essa voz? Eu falei, André, por que eu tô com essa voz? Pô, perdi o jogo, perdi um clássico. Pô, eu sou competitivo, né? Eu desafio quem está no futebol não ser Não competitivo. quer perder nem Senão para ele o não vai ímpar, né, chegar. professor? Ele não vai chegar. Se a pessoa não for competitiva, ela não vai chegar. E aí o André falou assim, por quê? Eu falei, pô, perdi o jogo. Ele falou assim, eu não estou ligando para saber o resultado do jogo, quero saber como que foi o jogo, como a equipe jogou, entendeu? Vocês tentaram propor o jogo, tiveram ações ofensivas, né? Então isso aí foi muito legal, porque foi um feedback legal, eu dentro do vestiário exaltei os atletas, sabe? Falei assim, nós vamos virar isso. E o ano seguinte, que foi o ano de 2017, eu, como treinador deles do 15, nós ganhamos tudo. Ganhamos todas do Cruzeiro, entendeu? E nem por isso o resultado em si fez com que alavancasse a minha carreira. Eu já estava num processo de crescimento dentro do clube, né?
E aí, nesses dois últimos anos, mudou um pouco, né? Mudou um pouco o modelo de gestão. Acho importante dizer que eu não estou falando o que é certo e o que é errado. Se a gestão do André Figueiredo é certa ou do Sim. Chávari, do Uhum. Chávari agora é errada, né? Estou falando que mudou a gestão, então, nesses 2 últimos anos, e principalmente eu na categoria sub-20, eu percebi mais essa questão de resultado, né? Muito próximo, e a gente vê o futebol, quando você vai em palestra, você vê muitos, né, dirigentes, muitos gestores falando que não, o importante é formar, né? Mas a gente que sabe quando a gente está lá na reunião, que é cobrado quando perde um jogo, quando empata um jogo, É. quando você perde um jogo para uma equipe menor, né? E aí a avaliação é sempre em cima do resultado, nunca em cima da performance, né? Muitas vezes eu já perdi um jogo em 2018, dentro do CT para uma equipe menor, onde se você pegar todos os dados, todos os números, nós somos superior em todos, né? Foi a equipe que mais atacou, finalizou mais vezes, mas não finalizamos certo a ponto de transformar isso em qualidade quantitativa, né? Mas em qualidade, foi muito bom tudo que nós tínhamos treinado, tanto é que eu, dentro do vestiário, eu exaltei eles, falei, pô, eu vou cobrar o que de vocês? Né? A gente vai ter que melhorar a questão da finalização, mas tudo aquilo, os conteúdos que nós treinamos, né, as transições, as organizações do jogo foram bem feitas, só que nós perdemos pênalti no jogo, tudo isso que são fatores que o futebol, ele tem como primícia, né, Sim, nem sempre o melhor vai ganhar, né, o melhor exatamente. no jogo. Então, eu acho que as avaliações em cima desse processo começaram a mudar, né, e mudaram bastante. Então, assim, é uma pressão muito grande hoje, eu vejo, né, eu presenciei isso no Sub-20, mas para mim foi muito bom. Foi bom porque eu cresci como profissional, né? Entendi um pouco esse mundo do profissional, porque o Sub-20 hoje Exato. é um profissional B, Uhum. né? Infelizmente, Sem porque dúvida. ainda eu acho que é um processo ainda que a gente tem que acabar o processo de formação desses atletas, né? Uhum. Porque são 3 anos, e aí se cobra muito de jogador que sai do 17 e é o primeiro ano, já quer uma cobrança em cima deles de conteúdos, de princípios de entendimento de jogo, mesmo que aquele que está no último ano, que já Uhum. passou esses 2 anos de conteúdo e processo. Então, assim, eu vejo um pouco de falha nisso aí, né? Mas são achismos meus, né? Uhum. Não quero Sim. nunca Mas transformar muito isso em embasados, né, verdade. professor? Muito Exatamente. Eu não embasado quero e com transformar muito isso em propriedade. verdade. É a minha verdade, é Sim, aquilo que eu penso, né? E eu sempre gosto de colocar aquilo que eu penso. E eu penso muito perfeito. nesse aspecto de formar sem a necessidade de ter que ganhar. Mas infelizmente na base está sendo assim, então estamos vendo muita troca por causa disso, né? Não, perfeito. É o imediatismo, né? Aquela questão gestão resultadista. Então, e as consequências, elas acabam aparecendo, né? Então, Exato. realmente é muito investimento e às vezes o número de atletas que efetivamente sobem para o profissional, né, e aí a gente começa a encontrar algumas respostas. E aqui realmente o Isso. ambiente é esse, professor, é a gente realmente trocar ideias, né, e Isso. escutar as suas opiniões, e é isso, e é assim que nós vamos crescendo, né? Muito bem. Certeza. Chegou uma pergunta aqui do Marconi. Qual que é a sua Certo. opinião sobre a valorização dos treinadores estrangeiros? E aí, até complementando essa pergunta que veio, obrigado, Marconi, pela participação, eu colocaria ainda o seguinte: é importante, né, que os clubes tenham um modelo de jogo, ali desde a iniciação, passa ali pelas categorias, enfim, e até o profissional. Bom, primeiro eu quero saber se você concorda disso. E com essa valorização dos treinadores estrangeiros, e enfim, essa importação, né, desses treinadores, e aí eu não estou dizendo que seja ruim, tá ok? Você acredita, professor, que pode acontecer no futuro, talvez até uma inversão realmente de valores do próprio clube? Talvez ele tenha um DNA do modelo de jogo, algum treinador estrangeiro ele vem ali no profissional, ele adapta o modelo de jogo, ele faz alguma alteração ali na questão sistêmica,
e isso pode ser uma reação inversa, e aí amanhã esse treinador sai, e aí vem o outro, e aí o clube acaba perdendo um pouco aquela sua real característica. Então eu queria só complementar nessa pergunta, muito obrigado pela participação, gostaria da sua opinião, professor. O Marconi sempre com indagações interessantes, né? Um cara que pensa muito no futebol, muito inteligente. E muito inteligente, muito legal essa pergunta. Excelente pergunta, muito obrigado. E essa pergunta ela abre para uma ramificação muito grande de respostas, né? Vamos lá, vou tentar responder de uma forma que seja entendível para todos, né? E que seja clara. A primeira coisa é a questão da gestão, né? Eu acho que hoje, por que se contrata um treinador estrangeiro? É a primeira coisa que a gente deve perguntar, o que o clube deve indagar, né? Eu acho que assim, treinador, ele não tem que ter passaporte, se ele é daqui ou dali. Se ele é bom treinador, encaixa dentro daquilo que o clube busca para aquele momento, né? O que eu acho que o clube ele tem que buscar realmente o treinador que atende o modelo de jogo do clube, porque o modelo de jogo ele é do clube, né? O Atlético ele tem o modelo de jogo dele. Exatamente. O treinador ele tem o sistema de jogo. O sistema é diferente do modelo. Então, assim, e o que tem acontecido muitas vezes é que os gestores, quando trazem esses treinadores de fora, eles dão a chave do clube para eles. Faz o que você quiser, né? Pega os campos que você quiser. Então, lá na base hoje, a base está quase sem campo, né? Porque chegou e deu a chave, eu quero esse campo, esse e esse, entendeu? Isso, não só em vários clubes quando acontece isso. Então, eu acho que é importante a gente atentar um pouco para essa parte de quem contrata, primeiramente, né? Então, entendido isso, contratamos, então, o Anderson Valinas, porque ele atende o perfil aqui do clube, né? O modelo de jogo dele, né? O sistema de jogo dele bate com o modelo de jogo do clube. Pô, perfeito. Então, e aí independe se ele é português, italiano, francês, eu acho que se ele é bom treinador, ele deve estar apto para isso. Agora, eu só acho interessante porque para entrar e trabalhar aqui no Brasil, é muito fácil esses treinadores. Eu tenho que fazer licença, eu sou licenciado A da CBF e eu não posso trabalhar nos Estados Unidos. Eu não posso trabalhar em Portugal, né? Para eu trabalhar na Europa hoje, eu tenho que buscar uma licença da UEFA. Então, eu acho muito injusto o processo. Porque aqui no Brasil tem muito bons treinadores. Tá? O Jorge Jesus é um treinador muito bom, o São Paulo é um treinador muito bom. Mas, sinceramente, dentro do Brasil existem treinadores tão bons quanto eles. Falta oportunidade, falta dar, muitas vezes, as condições que dão para eles a esses outros treinadores, né? Eu, Anderson Valinas, se eu chegar no Flamengo, eu não vou ter 50% do que o Jorge Jesus exigiu, mesmo que eu queira exigir. Se eu chegar lá e buscar exigência em cima do que ele exigiu, primeiramente, trazer toda a comissão técnica, mandar os profissionais que, sem avaliação nenhuma, foram mandados embora do clube, e agora ele saiu e levou todos. E aí, como é que fica o clube agora? Entendeu? Então, assim, se eu chegar lá e fizer qualquer uma dessas deliberações, tá começando agora, você tá achando que é quem? É assim que, infelizmente, o futebol acontece. Muitas vezes não é meritocracia. Né? Então, assim, então tem que buscar um pouco isso. Eu acredito que é bom, a gente aprende muito com eles, né? Vendo as equipes do Jorge Jesus, do Jorge Sampaoli, a gente vê conceitos muito interessantes dentro do jogo, mas também você vê conceitos muito interessantes dentro do jogo do Renato Gaúcho, do Fernando Diniz, né? Tem um treinador agora que é muito meu amigo, Ricardo Catalá, que é o treinador do Mirassol. Um trabalho muito bom. Né? Thiago Nunes. Isso eu estou falando de alguns, mas Roger Machado, um dos melhores treinadores. Cara, eu consegui acompanhar o processo do Roger Machado dentro do Atlético. Ele e o Aguirre, para mim, dentro de processo de treino, de entendimento de treino, de sistema, né, de treinamento, eu não vi igual. Né? Só que não é valorizado.
às vezes não é um cara que tem uma mídia muito boa, não tem uma assessoria de imprensa, que hoje também é uma coisa que conta muito, né? Então a assessoria te leva sempre aos melhores canais, aos melhores programas, então aquilo que você fala ali acaba se tornando uma verdade absoluta, quando repetida muitas vezes em certos programas. Então, assim, eu acho que tem lugar para todo mundo no futebol. A influência dos treinadores estrangeiros, eu acho que é, assim como o futebol, infelizmente acontece, é modismo, né? Primeiro é o treinador novo, não deu certo, vamos trazer, que eles chamam de jurássico, né? Os antigos. Não deu certo, agora vamos trazer os de fora. E daqui a pouco vão ser outros. Então, assim, esse ciclo faz com que a gente não cresça, eu acho, como futebol. E a gente tem visto isso, né? O Brasil já está há um tempo aí sem ganhar a Copa do Mundo, né? Então, e o futebol ele não foi inventado depois do 7-1, né? Muitos acham que o 7-1, para nós treinadores, foi muito ruim. Foi em termos de resultado, de quem não tem avaliação. Mas a gente tem bons treinadores com conteúdo, com conceito, com times organizados. Você consegue ver isso hoje até mesmo na base, né? Mas o sistema hoje, são eles que contratam, então, infelizmente, é a modinha da agora, né? Vamos ver qual será a próxima. Perfeito, professor. Falou e disse. Professor Anderson Valinhas. Pessoal, é muita experiência aí. Vamos ficar atentos aí com essas opiniões. Bom, professor, entrando numa questão bem técnica com relação, e até pela sua experiência, né, nas categorias aí inferiores, vamos começar aí tratando, por exemplo, da categoria de sub-15, 17 e 20. Dentre essas categorias, qual que é a visão do senhor com relação à diferença, né, que o treinador ele tem que ter uma sensibilidade para tratar de uma forma bem objetiva? Eu sei que o tema é vasto, é complexo, em se tratando da parte tática, em se tratando da parte sistêmica, da aplicação, da implementação da carga, enfim. Quais são as principais características, né, dessas categorias, da forma que o treinador ele deve impor o seu trabalho? Por favor. Certo. A 15 ainda eu acho que ela é uma transição da inicial para... Então eu acho que ainda a gente tem que ter muita abordagem de conteúdo técnico, né? E dentro disso também posicionamento corporal, acho que a gente tem que ensinar muito isso nas categorias iniciais e na 15. E colocar muito exercício mesmo que sejam analíticos, sabe? Eu usava muito isso, eu trabalhava muito nas iniciais, a gente não tem auxiliar, então sou eu e o preparador físico. Então, a gente na montagem da semana de treino, né, dentro dos meus treinamentos, 40 minutos, né, da parte que eu libero para o preparador físico, ele tem que ter, né, os aspectos físicos que ele coloca, né, e aí ali dentro a melhoria desses atletas, mas principalmente nada voltado aquela questão mesmo de pré-temporada, de melhorar fisicamente, porque nessa idade eles vão ter a melhora com o treinamento, então é bola mesmo, parte técnica, melhoria de fundamentos, de cabeceio, domínio, passe, então a gente fazia muito isso repetidamente todos os dias, né? Algo em torno de 40, 50 minutos, e depois a gente ia para a parte principal do treino, onde também só bola, né? Lógico que no 15 você já começa um pouco a colocar uma parte tática. Em que fase? Eu vou dar um exemplo aqui, na bola parada, né? Porque nas outras você coloca muito eles marcando individualmente. No 15 você já começa a introduzir ali uma marcação zonal, né? Você consegue de alguma forma já fazer algumas ações ofensivas táticas com triangulações. Então, no 15 ainda eu acho que é um processo transitório. O 17, né? Aí você eles já passam para a parte do entendimento mais tático mesmo, né? Entendimento de marcar bloco alto, principalmente, né? Que eu acho que é fundamental para uma equipe igual o Atlético, que você vai estar formando jogadores para jogar num grande clube onde a torcida vai exigir muito. E eu sei disso, porque eu passei dentro do processo
como jogador. Então não adianta ser jogador medroso, que joga só marcando, né? Mas dentro disso você tem que mostrar também que dentro do jogo você... Porque é muito fácil eu falar aqui que o Atlético é um clube que propõe jogo, né? Os grandes clubes brasileiros vão buscar propor jogo. Mas vai conseguir durante 90 minutos propor o jogo? No jogo existe alternância, vai ter hora que você vai estar pressionando, vai estar melhor no jogo. E aí? E na hora que você não tiver? Então o atleta tem que estar preparado para isso também. Então, tomar uma água aqui. Fica à vontade. Então preparar esse atleta também para esses momentos. Então no 17 poder fazer essa introdução tática, mas eu acho que no processo de formação, em nenhuma dessas categorias é importante a gente deixar claro isso, abrir mão do conteúdo técnico. Entendeu? Porque o conteúdo técnico ele é fundamental para o processo de formação. Né? Então, aí o 20 hoje, infelizmente, doutor Guilherme, é aquilo que nós estávamos falando antes aqui. Eu acho que é um processo que dava para... Né, o processo mais... Né? Então, já está no ano de junho, tem jogadores hoje. O Sávio, 2004, está no profissional, ele é o sub-17. Sim. Ele é muito bom, pulou etapa e tudo, tá? Mas daqui a pouco, quando ele começar a jogar, ou se ele não jogar, esses mesmos que estão falando que ele é fenomenal e tudo, vão começar a criticar. Ah, mas ele tem déficit nisso. Claro, não terminou o processo de formação dele. Então, assim, isso tem acontecido muito, né, dentro do futebol e também conosco, nós, né? Eu sou pai, o senhor é pai, né? A nossa alegria é ver os nossos filhos de 7 anos fazendo coisas de 10 anos. Isso alegra a gente. Sim. Desculpa. Sem problema. Mas essa queima de etapa pode ter uma consequência. Essa precocidade tem atrapalhado muito, né? Eu tô terminando, né? Termino amanhã. Eu gostaria de mostrar ele aqui. Esse livro aqui, ó. Professor, a conexão, eu não sei se... Muito da questão das 10 mil... Está falhando um pouco. Ser para você ser... Alô? Voltou? Professor, tá? Eu não sei se o senhor puder, talvez, mudar a conexão ou do Wi-Fi para o 4G ou vice-versa, porque para mim travou. Eu não sei se o pessoal que está nos acompanhando aí puder dar um feedback com relação à conexão. Me parece que é a do professor. Perdemos a conexão com o professor. Vamos aguardar a reconexão do professor Anderson Valinhas, pessoal. Realmente é muito conhecimento. É uma aula prática muito importante. O professor já está pedindo a reconexão. Vamos lá. Ele já está retornando. Mais um instante. Já aparece para mim. Ok, professor. Perfeito. Por favor, retome a questão do livro. O senhor comentar a questão do livro que o senhor parece que estava lendo, por favor. Exatamente. Eu queria mostrar o livro, né? É um livro... Eu gosto muito de ler. Quem me acompanha nas redes sociais sabe disso. Né? Eu sou um grande incentivador da leitura. Né? Chama Fora de Série, Outliers. Né? Malcolm Gladwell. Esse livro aí fala muito da questão das 10 mil horas. Né? Para você ser um Outliers, para você ser um fora de série, você tem que ter 10 mil horas. E aí nós temos visto muitos atletas chegando, né, no profissional sem essas 10 mil horas. Eles não vão ser fora de série. Só que a imprensa não sabe disso, a torcida não sabe disso. E aí a cobrança vai ser muito grande em cima desses jogadores que estão antecipando. Entendeu? Porque o processo não terminou, ainda tem conteúdo para ser colocado. E hoje, infelizmente, diferente da minha época, o profissional, o treinador profissional, ele não tem mais tempo para isso. Na minha época eu subi, né, para o profissional no meu no primeiro ano de sub-20. E eu cheguei com muitas deficiências no profissional. Né?
Eu tinha minha qualidade para ter chegado lá, mas eu tinha deficiência ainda que eu precisava melhorar. E várias vezes, quanto o Igaldino, olha, me pegava, ficava ali, ó, finalização. Eu tinha um bom chute, mas você precisa treinar melhor, né? Finalizar, errar menos o gol. Então ficava ali comigo vários tempos. Levi Coupe fez isso, né? Gaúcho foi meu treinador. Então, assim, hoje os treinadores profissionais, eles não têm mais tempo para isso e nem querem mais. Eles querem jogador pronto, entendeu? E eu também reconheço e sei por quê. Porque eles fazem contrato por 6 jogos. Coloca lá 1 ano, mas são 6 jogos. Se não for bem nos 6 jogos, vai embora. Então, eles não estão preocupados com quem está subindo, né? Então, assim, e aí criaram o processo do time de transição. Quais os conteúdos que estão sendo colocados ali? Realmente para melhorar esses atletas, para finalizar o processo deles, ou para o clube usar mais uma categoria para contratar jogadores e trazer, né, jogadores, e aqueles que estão ali dentro do processo, vivenciando desde o sub-13 até o sub-20, e você tem um clube hoje que, no ano de 2019, né, contratou mais de 20 jogadores para o sub-20, peraí, então, que processo é esse de formação? Isso não é processo, né? Eu acho totalmente errado falar na base que nós somos agressivos. Hoje nós somos agressivos na base, né? O processo hoje é agressivo. Nós vamos lá e buscamos o jogador. Não, cara. Acredita nos profissionais que você tem lá dentro do clube e forma esses jogadores para jogar no Atlético. Você não precisa ir lá buscar 23 jogadores para uma categoria sub-20, não. Então, realmente tem que mandar todos do sub-17 para baixo embora. Ou você acredita no processo, nos profissionais que estão no processo de formação e forma esses atletas. Forma esses atletas. Porque senão, daqui a pouco, os próprios atletas não vão querer ir para o clube. Porque eles têm um entendimento muito rápido disso. Espera aí. Pô, nesse clube lá não chega nem no sub-20. Chega no sub-20, eles contratam outro e me mandam embora. Então, para que eu vou perder esse tempo todo aqui? Eu vou para outro clube. E é assim que está acontecendo, entendeu? Então, assim, é muito falho o processo. Eu acredito que o meu ciclo se encerrou nesse clube até por isso, sabe? As divergências de ideia eram muito grandes. Eu sempre trabalhei para o clube. E nos 2 últimos anos eles queriam que eu trabalhasse para eles, né? Para quem estava lá. E aí eu acho que não dá certo. Perfeito. E o importante é o que você comentou. Interessantíssima essa sua análise dos outliers. Eu também acredito muito nisso. É aquela história, né, professor? Para se construir o telhado, o pilar precisa estar pronto, né? Então, e outra coisa, deixa eu só não? colocar uma coisa interessante com relação a essas 10 mil pouco. horas. Oi? Pois não. A gente tem mais 1 minutinho. Por favor, já faça Tá os seus... Aquela história, né? O que é bom dura pouco. Eu tenho realmente, assim, muita satisfação. Por favor, já suas palavras finais. Desculpa aí pelo prazo, mas realmente o Instagram nos corta. Por favor, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço. E já fica o meu convite para o nosso bate-papo e também uma resenha com o FootClass. Um grande abraço. Boa noite. Suas mensagens final. Obrigado, doutor. Obrigado pela oportunidade. Muito bom, que requer mais tempo. Né, a esse momento. Obrigado a todos que participaram, obrigado ao FootClass, né, na pessoa do Dr. Davidson, do senhor Dr. Guilherme, do Caio, um grande abraço. Conte comigo sempre. Muito obrigado. Nós temos um segundinho final, conto rapidamente aí sobre os outliers. É a sua meta aí, falar em 30 segundos. Tá, minha meta é o seguinte, não, porque muitos podem pensar, mas você subiu no primeiro ano de junho, né? Mas eu acredito que o tempo, eu comecei a jogar bola com 5, 6 anos na rua, então isso também conta, né? Hoje nossos filhos, infelizmente, não têm essa vivência, então é preciso complementar essas 10 horas no tempo certo. Perfeito, bateu a meta, é isso aí. Professor Anderson Valinhas, muitíssimo obrigado, realmente foi uma aula, um posto de conhecimento. Mais uma vez eu agradeço a sua disponibilidade imediata em nos atender. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Conte comigo. Um abraço. Tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.